Bom, internautas, estamos em Chapecó, aqui atrás a monumental estátua do Desbravador, que é um dos símbolos da cidade, e nós viemos a Chapecó acompanhar esse momento, talvez um dos piores momentos, que é justamente o velório coletivo, que está previsto para esta sexta-feira, a partir do meio-dia, na Arena Condá. Uma coisa é você se emocionar com os corpos à distância, lá na Colômbia. A outra é o sentimento de vê-los, aquele time que saiu, embarcou e que defenderia o Brasil, vê-lo nos caixões. E essa emoção não tem como sequer tentar adivinhar. Então já estamos aqui em Chapecó, no Grande Oeste Catarinense, acompanhar todo esse momento, a dor do chapecoense, a dor do catarinense, a dor do brasileiro. Eu costumo dizer que a Chapecoense já não mais nos pertence, ela pertence ao mundo, ao futebol mundial, em função da tragédia da madrugada da última terça-feira. E ao chegar aqui, quem eu encontro logo no Hotel Bertazzo? O Tite, meu grande amigo de tempo de Avaí, campeão brasileiro pelo Leão da Ilha, e que simplesmente era o agente do Danilo, o goleiro Danilo, um dos grandes caras desse elenco montado pela Chapecoense. A partir deste momento, já em Chapecó, vamos então acompanhar todo esse momento do velório coletivo que vai acontecer. Presidente da República, Michel Temer, ficará apenas no aeroporto Serafim Bertazzo, não irá para a Arena Condá. A Arena Condá, com 2.500 torcedores ou familiares, pessoas próximas aos jogadores, só circulando pelo gramado, o restante dos torcedores apenas nas arquibancadas, é uma questão de segurança, e os portões abertos, 19.000 a capacidade da Arena Condá na parte interna, e telões serão instalados na parte externa. Se espera em torno de 100.000 pessoas nesse velório coletivo que está previsto para durar em torno de 4 horas. Já estamos aqui representando a grande Florianópolis, de braços dados, aperto de mão, coração apertado com o povo de Chapecó. E aqui estou com um grande amigo do futebol, Tite, campeão brasileiro pelo Avaí, foi um grande atleta também, e quando parou de jogar futebol, continuou no meio do futebol, como agente. E um dos jogadores da carteira muito boa do Tite, realmente era o Danilo. Enfim, deve estar sendo um baque muito grande, né, meu amigo? Não é fácil, a gente tem, como tu falou, a gente tem uma carteira de atletas muito boa, mas esse menino realmente valia ouro. É um anjo que foi para o céu. A gente às vezes tenta buscar as explicações, mas a explicação, né, não é para nós. Quem dá essa explicação é Deus. Mas a dor é muito, 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 muito forte. Aqui a gente tinha uma família dentro de Chapecó, desde a diretoria, os próprios atletas, não existia vaidade, não existia ego, todos tinham o mesmo propósito, que eu sempre falei, quando a gente montou a Chapecoense, no primeiro ano, eu falei com o Maurinho e com o Cadu que a gente tinha que ter time de operário da bola, né, e que comprasse a ideia, né, que era da comunidade, que é uma ideia simples, uma ideia de trabalhadores, batalhadores, e que pudesse levar o mais alto possível o nome da Chapecoense. A gente conseguiu, mas se tivesse que, hoje, se Deus permitisse que a gente pudesse escolher tudo isso, a gente queria estar sem divisão, como a gente estava há 7, 8 anos atrás. Como é que está a esposa do Danilo? O nome dela é a? Letícia. Letícia. E o Lorenzo? É muito difícil de falar nisso. Eu agora estava falando com ela. Eu disse para ela que ela é minha filha agora. E o Lorenzo é o neto. É o neto que eu não tenho ainda. Que a partir de agora que eu considerava o Danilo como um filho, e que eles
Eles ficaram, eu vou cuidar deles como se fosse meu neto e como ela se fosse a minha filha. Isso é o mínimo que eu posso fazer para tentar minimizar a dor dessa esposa, dessa mulher, dessa guerreira, né, de todas que estão aí. A gente está passando por umas provações aí que é complicado. Os sentimentos, todos os lugares que a gente vai, a gente está no hotel, todos os lugares que a gente vai, a gente vê a presença deles. Quarta-feira da semana passada a gente estava todos juntos, a gente ficou até 4h30 da manhã, comemorando ali numa churrascaria aí da cidade. E agora, quarta-feira, terça-feira, aconteceu essa tragédia, quarta-feira foi na realidade. Então a gente perdeu um pouquinho o chão e eu vou ter que ser forte, né, que Deus, né, porque eu sempre estava junto com eles. Até era para mim estar viajando, para mim ter ido para o jogo de São Paulo, né, porque para ver o jogo da Chapecoense e Palmeiras, você sabe que o Fabiano, que é um jogador da carteira nossa, está lá no Palmeiras. E eles me fez o gol do título? Fez o gol do título, eles me pediram, eles disseram, chefe, tu não vai vir, pô, tem um jogo desse, depois você viaja com nós para Colômbia. E eu estava 10 dias longe de casa, eu estava com muita saudade da minha filha também, da Maria Eduardo, que tem 8 anos, eu estava há muito tempo, eu disse, cara, até o seu Plínio, o pessoal aí da Chapecoense, não, vamos junto, eu viajei muitos voos com ele. E aí eu disse, não, cara, eu estou há 10 dias fora de casa e eu não vou ir nessa, eu vou ver na TV, e aí depois eu vou a Curitiba com toda a minha família e a gente, se Deus quiser, comemora um título lá inédito lá com vocês. Daí ele brincou e disse, não, então tá, chefe, só que tu sempre me traz, né, coisas boas, sempre quando tu tá no estádio, eu sempre vou bem. Esse cara, tu vai bem, né, tu vai bem lá nessa decisão, tua estrela vai continuar brilhando e quarta-feira da semana que vem a gente comemora. E a Letícia, ela está aí, está sem chão, mas a gente vai dar o suporte, todo o suporte necessário para ela poder sair dessa situação também. O que estava guardado para o Danilo ao término da temporada 2016? O que já estava finalizado para ele? Coisa boa, né? Eu até brinco com a Letícia que eu tive 3 oportunidades de tirar o Danilo, né, da Chapecoense. A última foi, eu tive na época Cruzeiro, Corinthians, que todos vocês sabem. E a última foi antes de começar o Brasileiro com o Sport de Recife, né? E no fim a gente acabou acertando. Ele tinha mais 2 anos de renovação aqui com a Chapecoense, mas muitas coisas tinham vindo até nós. O time da Europa já tinha chego, já tinha dado autorização, e na última terça-feira eu tinha dado autorização para o time grande do México, né, que estava querendo comprar o Danilo. Então, certamente que o Danilo não iria permanecer no ano de 2000, talvez não ia permanecer no ano de 2017 na Chapecoense, até por conta dessa bela campanha que ele vinha fazendo, dessa performance que ele tinha, essa regularidade que ele vinha tendo no campeonato. Isso aí estava despertando o interesse de várias outras equipes. Então, para mim, eu acho que o caminho dele era seguir para o futebol do exterior. Força, Tite. A gente sabe do teu trabalho, da família, isso é muito importante. Você ajudou a montar essa estrutura da Chapecoense, né? Eu estou com eles desde... vai fazer 6 anos, desde 2011 que a gente veio para cá com o Gilmar, o Dalpozo, e a gente foi agregando, trazendo atletas, acabou subindo, a gente sempre comprou e da mesma ideia junto com a diretoria, porque a Chapecoense foi o time que eu mais joguei também. Eu joguei 3 anos e meio aqui em Chapecó, então eu tenho uma história aqui dentro, fui campeão catarinense com eles, e a gente foi moldando, passando que realmente era um time de interior, um time que se dava muito, um time que se entregava muito, um time que era realmente time família, que a gente fala no futebol, que é o aniversário de um filho de um atleta, ia todo mundo. Isso aí não existe mais. Isso aí não existe. Você não consegue fazer isso aí em outra equipe. A Chapecoense era assim. Vai ter que fazer de novo. Agora a gente está conversando, é difícil, e eu costumo dizer que, o que a gente pode até se aproximar, igual nunca vai ser. Então, a gente vai ver depois que passar toda essa turbulência. Eu até falei com algum pessoal da cidade, eles falam, tu não pode nos abandonar, mas a minha vontade era de nunca mais pisar em Chapecó, porque dói demais, mas por outro lado também Deus
né, me permitiu não embarcar, não voar. É um fardo que ele dá, a gente pode carregar. Então, também com a razão, com a serenidade, às vezes, quando passa a dor, a gente começa a pensar nessa comunidade, começa a pensar no recomeço, em toda essa comunidade aí que abraçou essa causa. A gente vai ver, no futuro, a gente vai ver o que a gente pode fazer por eles. Bom te ver. Está aí o Tite, que perdemos o Danilo. Grande cara, sem dúvida alguma, não só o futebol não, mas um grande ser humano.